Próxima parada. Estação Entrevista. Nossa Estação Entrevista, até no momento que convidei o vereador Adriano Gervásio para vir aqui, não tinha recebido oficialmente nada de notícia sobre esta que acabei de dar aqui no início e que participamos hoje pela parte da manhã, dessa questão do GAECO, vereador, na Câmara de Vereadores, dessa atual legislatura, de legislatura passada também, muita gente. Vamos dar um pitaquinho sobre isso para depois a gente entrar no assunto principal, né? Que no caso o assunto principal é esse agora, mas claro, nós temos que focar na questão das monitoras. Nós trouxemos o vereador Adriano Gervásio para falar da questão do caso das monitoras lá em Camboriú, que está dando muita repercussão. E quem quiser se manifestar, por favor, também pode mandar o WhatsApp aí para Morgana Fernandes, ok? Boa tarde, vereador, tudo bem? Boa tarde, Adilson. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Menina, da TV Mocinha. Estamos aí num dia meio atribulado, em Camboriú. A gente não está aí para julgar ninguém, mas tem um ditado que diz que você é livre para plantar o que quiser, porém é obrigado a colher os frutos daquilo que plantou. Então a gente vai aguardar aí o desvendar dessa operação. E quem tiver alguma coisa para pagar, que pague realmente, que arque com as consequências de se fez algo errado nisso aí, que a justiça seja feita. Na realidade, isso aí já havia sendo comentado há bastante tempo, né, vereador? Na época que o senhor nem era vereador ainda, né? Sempre houve questionamentos, tanto é que o plano diretor, inclusive hoje, ele volta para casa. É até irônico isso, né? Porque na data de hoje entra para votação a aprovação do plano diretor em Camboriú. Vai voltar? Eu acredito que não vai, hein? Volta porque ele estava trancado judicialmente, foi retirado todas as alterações feitas na legislatura passada, todas as emendas. Ele voltou para a prefeitura e a prefeitura novamente, o Poder Executivo deu entrada na casa sem nenhuma alteração, o plano puro. Uhum. Então ele passou pelas comissões na data de ontem e hoje ele entra para a primeira votação. Eu ouvi alguma coisa da vereadora Inalda hoje em um grupo aí dizendo que ia pedir para... Ela é presidente das comissões? Na verdade, não, a Inalda é de uma comissão. De uma comissão, né? Da Finanças e Orçamentos, acho que é. Pode se retirar ainda? Na verdade, pode-se pedir vistas, antes de entrar para a votação. Porém, na Comissão de Redação e Justiça, passou ontem, todos os vereadores da comissão analisaram, viram que não teve as alterações que geraram tanta polêmica na outra legislatura. E, com certeza, se for para o bem do município, foi isso analisado com muito critério, vai ser colocado em votação. Uhum. Muito bem. Bom, isso aí é uma outra parte também que a gente vai estar acompanhando, mas o convite primeiro ao vereador Adriano Gervásio, eu acompanhei o pronunciamento dele na Câmara de Vereadores em relação às monitoras. Os monitores estão reivindicando faz tempo, muita gente, muitos recados, todos os dias temos recados aqui dessa questão de modificação de horas, de 6 para 8 horas. Isso. Né? E agora eu ouvi do vereador que parece que vai haver uma demissão em massa. Isso vai acontecer? Pode acontecer? Explica pra gente, por favor, vereador. Bom, Adilson, toda essa polêmica das monitoras começou em época de campanha. O atual prefeito, tanto é que rodaram diversas vezes o vídeo dele prometendo que iria adequar a situação das monitoras para 6 horas. Isso levou um apoio em massa da categoria. E agora não está conseguindo cumprir o que ele prometeu. Então isso gerou uma certa revolta na classe das monitoras. Tivemos essa semana na Câmara de Vereadores uma reunião onde foi marcado de um dia para o outro com a secretária da Educação, o vice-prefeito Ramon e mais alguns integrantes da administração. Nessa reunião eles colocaram um balancete informando os gastos que eles teriam até final do ano se mantessem as monitoras 6 horas. Então,
o que aconteceu? Foi chamado para ver a adequação. Em momento algum falaram no horário das monitoras, simplesmente falam em enxugar a folha, que não vai ter dinheiro para pagar a folha até final do ano se continuar dessa forma. Todo esse acontecimento foi gerado por um parecer do Ministério Público, na verdade um pedido de informações, se as monitoras estariam cumprindo a carga horária determinada, que era facilmente respondido pela Prefeitura, com base numa lei complementar de 2008, se não me engano a lei 019 de 2008, onde prevê que o monitor pode sim fazer 6 horas corridas. Então, se a Prefeitura quisesse manter, era só eles responder com base nessa lei complementar de 2008, que eles, com base nessa lei, eles estariam legalmente amparados. Mas a Prefeitura não quer fazer isso. A Prefeitura quer botar os monitores para 8 horas, como já informaram que a partir do dia 1º de julho as monitoras terão que voltar para 8 horas, e aí entra a questão das demissões. Na verdade, não é nem demissões, é final de contrato. Os contratos que eles fizeram, todos para 6 meses, encerram dia 1º. Então, consequentemente, 81 monitores serão dispensados e não terão os contratos renovados. Aí, veja só Por que não serão renovados, vereador? Isso errou aí, não pode renovar? Como é que funciona daí? Eles não querem renovar porque eles alegam o quê? Que com as monitoras fazendo 8 horas, não será necessário tantas monitoras. Certo, entendi. Uma forma de economia para o município. Concordo que tem que ter muita cautela na gestão do dinheiro público. Porém, e os 300 e poucos cargos comissionados que tem? Por que não reduzem esses cargos? Até tivemos na Câmara essa semana, a vereadora Jane ainda frisou, na próxima sessão ela vai colocar a questão de um funcionário fantasma, que é cargo comissionado. Então, será que só existe um? Não, existe vários. A gente sabe disso. A gente está analisando, está buscando informações, nós estamos fiscalizando, já mandamos vários requerimentos solicitando o local de serviço de diversos funcionários ali que a gente sabe que não cumprem, nem aparecem em secretaria nenhuma, e a gente vai estar apurando isso sim, vai trazer à tona, porque é inaceitável que somente a classe das monitoras pague o preço para enxugar a folha de pagamento da Prefeitura de Camboriú. Elas estiveram na Câmara essa semana, as monitoras, algumas? Estiveram, as monitoras estão bem unidas. Até me disseram que iam parar. Falaram, cogitaram essa possibilidade. Eu vejo uma hipótese muito forte nisso. Vejo também a questão que a Prefeitura está deixando de lado. É o número de crianças que cada monitora, por exemplo, a cada 10 crianças, 8 crianças, tem que ter uma monitora, uma professora em sala de aula. Como é que eles vão fazer se eles reduzirem esse número? Porque o que fizeram no começo do ano? Camboriú abriu não sei quantas vagas, entupiram as salas de aula. Essa é a realidade, a gente sabia que não tinha como comportar isso. Mas fizeram para mostrar serviço, isso é ótimo. Só que as nossas creches, os nossos CI não são depósitos de crianças. E não pode ser levado dessa forma, porque os pais é que vão pagar o preço por isso. Acredito que se o prefeito tivesse aceitado conversar com a categoria, ele não recebeu a categoria das monitoras em momento algum. O Ramon conversou. O prefeito Elcio fechou as portas para as monitoras. Ele que prometeu no palanque, não atendeu elas. Então eu acho que a falta de diálogo gerou um problema grande e vai gerar um maior ainda a partir do dia 1º. Não vamos ter uma solução, então. Vai ser exatamente isso que vai acontecer, pelo menos é o que acena-se, né? É o que dá um norte agora, é que nós vamos ter mais de 80 pessoas sem trabalho, causando um prejuízo também para as crianças do município. Com certeza. E que as outras que ficarão com 8 horas vão ter que dar conta do recado. Isso gera toda uma polêmica, porque o que acontece? Muitos funcionários, muitas monitoras trabalhavam meio período, 6 horas corrida em Camboriú, e o outro período em Balneário, Itapema, na região, para complementar a sua renda.
e elas não terão mais essa oportunidade. Então, o que isso vai gerar? Vai gerar um impacto financeiro também nas famílias. A gente sabe da responsabilidade que o prefeito tem em manter as contas, volto a frisar, acredito nisso. Só que, então, que não prometesse isso sem conhecimento de causa. Porque na época de campanha todo mundo promete o que quer, sem saber como vai executar isso. Eu acho que a política está mudando, sim. Novos políticos estão ingressando, né, na era da política nova, e com certeza vão fazer a diferença daqui para frente. Tem umas colocações aqui, o Ivan diz assim, por que então não se cria um projeto de lei limitando os cargos comissionados apenas para secretários? Assim acaba com a farra do dinheiro público, né? Mas não é bem assim, né, Adriano? Fazer isso, não? Na verdade, os cargos comissionados são indicações pelo prefeito. Já houve uma reforma nisso aí, já diminuíram na época de gestões passadas. Só que, para você ter uma ideia, quando foi entregue a administração passada, me falta a memória, mas se eu não me engano, 176 cargos comissionados tinham. Uhum. Hoje, não sei precisar, na data de hoje, eu ainda não olhei hoje no portal de transparência, mas há 2, 3 dias atrás, 362. Então, assim, falam em enxugar a folha, mas estão superlotando de cargos comissionados. Tem outro ali, né? Existem funcionários públicos efetivos em Camboriú e também em outro município. Como você disse, como exemplo, o exemplo é Itapema, Balneário Camboriú, Itajaí, acumulando 2 cargos públicos, totalizando 80 horas semanais. Um exemplo disso são algumas monitoras de Camboriú. Queremos solução imediata. Atenção, vereadores e prefeito de Camboriú. Está na hora de acabar com essa bagunça com os recursos públicos. Queremos resposta do Ministério Público também. E nós, monitoras, aqui tem uma monitora falando, estão agradecendo o apoio que você está dando também a elas. Disso para você ver que acho que nenhum vereador foi contra a classe das monitoras, tanto é que eu coloquei uma indicação para o prefeito mandar para a Casa Legislativa um projeto de lei para adequar a situação delas para 6 horas. Todos os vereadores eu convidei para assinar essa indicação, foi unânime, todos os vereadores assinaram, porém o prefeito até agora não mandou nada para casa para tentar resolver essa situação. A gente queria dar um amparo legal para ele poder resolver a situação e decidir essa questão das monitoras, porém ele não se manifestou até o momento. E nós sempre colocamos à disposição aqui também o microfone da Rádio Menina, não só para o prefeito Elcio, como também para o vice-prefeito e secretário de administração, Ramon Jacob, para falar sobre isso também. Né? Esta é a tendência, é isso que realmente vai acontecer com as monitoras? Então a gente deixa à disposição o microfone da Rádio Menina, o programa, para que vocês da atual administração, da gestão pública, também possam se manifestar com todo respeito aqui, sempre dando oportunidade para todo mundo falar. Vereadora Adriano Gervásio, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Adilson, né? Você sempre foi um grande parceiro da comunidade em Camboriú, desde a época do Conselho Tutelar, sempre nos atendeu muito bem, imparcial. Já tivemos alguns atritos, digamos assim, nas questões de interpretação de ideias, claro, mas sempre com muito respeito profissional que você respeito à Rádio Menina. E estamos aí, meu gabinete está de portas abertas também para o amigo, e sempre que precisar a gente estará à disposição da Rádio Menina e de todos os ouvintes. Tomara que pare um pouquinho de ferver o quissuco lá para as bandas de Camboriú agora desse jeito na área política, né? Mas, né, se alguém fez alguma coisa errada tem que pagar, né? Tem que se explicar, no mínimo se explicar. É verdade, quem não deve não teme. Isso mesmo, obrigado vereador. Adriano Gervásio de Camboriú falando conosco no programa de hoje.